Saudações, eu sou o Marcos Valério XR no dia 2 de abril de 2022 e esse vídeo em parte atende uma requisição do Fábio Evangelista, do canal As Portas da Cidade, com o qual devo fazer uma live ainda esse mês, mas também ele vai de encontro a algumas questões que surgiram na última live com o Carlos Alberto Sanches e que eu sinto uma necessidade de esclarecer um pouco mais. É que a minha postura de valorização das religiões e do pensamento religioso dentro da estrutura social, mesmo eu não sendo uma pessoa religiosa, não é apenas uma questão de porque as pessoas em si acreditam, então porque tem apenas um valor puramente utilitário, ou por achar que as pessoas são ignorantes, então tem que ter religião para controlar. Não é nada disso. A questão é que a mente humana, a cognição humana, para funcionar devidamente, ela precisa utilizar e se basear em princípios metafísicos. E, entre outras formas, o modo mais comum desses princípios se manifestarem é por meio de códigos religiosamente estabelecidos. Claro, de forma simplificada, mas ainda assim minimamente funcionais. Não é possível a operação da mente humana sem que estejam pressupostos alguns princípios que nós podemos sim chamar de metafísicos. Agora, o que vem a ser metafísica? Bom, é sempre bom voltar lá ao famoso Andrônico de Rhodes, que era um discípulo de Aristóteles que organizou as obras dele e simplesmente colocou uma disposição aqui, que aqui são as obras que tratam da natureza, ou seja, física, e do outro lado as obras que tratam de coisas que estão além da natureza. E por isso veio o termo metafísica. E daí você já percebe que o termo em si não é muito claro. Porque sim, tem a ver com essa questão de uma coisa não estar fisicamente estabelecida, estar além da percepção sensível, mas de uma certa forma, isso é a imprecisão das palavras que contaminaram o próprio conceito. Tanto que hoje em dia há até um certo forte preconceito contra a própria ideia de metafísica. É frequentemente associado a alguma forma de crendice, algum primitivismo de pensamento. E na própria filosofia há uma certa confusão do que isso vem a ser, e especialmente porque hoje ela está muito reduzida a uma outra área chamada ontologia, que é o estudo da natureza do ser, que é ainda mais complexo, mas que tem umas sutis distinções. Mas para não deixar num vácuo, porque é necessário ter um princípio ordenador para essa linha de pensamento, o que a gente entende por metafísica é basicamente aquele limiar do qual você não consegue passar numa cadeia de justificação. O que isso significa? Você tem alguma coisa para explicar tal coisa, eu explico isso com isso, já isso eu explico com aquilo, e aquilo com aquele outro. Então você vai reduzindo, só que chega um ponto que você não consegue ir mais além. E esse ponto, invariavelmente, está na esfera metafísica, ainda que não seja exatamente uma coisa que você não possa vislumbrar em algum grau na realidade sensível. Então esse é o primeiro ponto, que distorce um pouco até da própria utilização do termo. Muita gente pensa que tem que ser uma coisa necessariamente transcendente. Não é exatamente o caso, embora possa ser. Então eu expliquei uma cadeia de justificações explicativas, mas pode ser uma cadeia de justificações normativas também, de você... Isso deve ser assim porque por causa disso, que é por causa daquilo, até que chega um ponto que você tem que ter um fundamento. Esse fundamento do qual você não consegue passar. Esse fundamento invariavelmente é metafísico. É imprescindível utilizar alguns exemplos. Eu vou começar por um universalmente consagrado no campo científico. Um pressuposto sem o qual não dá para fazer nenhuma ciência atualmente. Ciência no sentido hard, ciência física, ciências da natureza. É o pressuposto de que as leis naturais são imutáveis, são invariáveis. Elas não se alteram ao longo do espaço do tempo. Que essas leis eram as mesmas há 10 bilhões de anos atrás, serão as mesmas daqui a 1 trilhão de anos, enquanto esse universo existir, e são as mesmas tanto aqui, quanto do outro lado da galáxia, quanto na galáxia mais distante. Esse pressuposto, sem o qual é muito difícil operar, esse pressuposto é metafísico. Porque ele não pode ser testado, ele não pode ser verificado. Então a gente tem que partir dele
aceitando de uma forma assim dogmática, entre aspas, porque dogmático não significa um autoritarismo. O dogma em questão é um princípio metafísico do qual, invariavelmente metafísico, do qual você tem que aceitar para conseguir desenvolver alguma coisa. Ele pode até estar errado, o que evidentemente tornaria toda a sua cadeia de desenvolvimento errônea. Mas enquanto não surgir um princípio melhor, você tem que operar com ele. Esse princípio universal, nas ciências, eu te digo que ele é metafísico porque não tem como se justificar, porque ele não tem como você testar. A gente simplesmente pressupõe que é assim. A gente tem uma verificação empírica, que é assim, uma verificação empírica que do campo da ciência contemporânea não tem 300 anos, 400 no máximo. Do ponto do conhecimento humano, vai ter aí alguns milhares de anos. Mas mesmo que você pegue toda a história humana de mais de 1 bilhão de anos, ou toda a vida da Terra de bilhões de anos, esse intervalo, mesmo que seja verdade, esse intervalo, ele é ínfimo comparado à vastidão do universo e ao tempo. E a gente não tem como verificar isso, porque caso houvesse alguma alteração dessas leis naturais em algum contexto qualquer, ou no futuro, ou no passado, em algum outro lugar, a gente não teria como detectá-la. E não existe um argumento transcendente que explique que tem necessariamente que ser assim, porque a gente não tem acesso ao conhecimento pleno e absoluto de todo o universo. Simples assim. É um pressuposto. Como é que a gente justifica esse pressuposto? Justifica operacionalmente. Esse pressuposto é útil, nos permitiu ter um conhecimento, uma previsibilidade, tem resultados satisfatórios em termos de previsão, e não faz muito sentido você suspendê-lo. Mas ele em si é uma coisa empiricamente verificável além de uma escala de tempo temporária? Não. Se no sistema solar mais próximo as leis lá físicas fossem diferenciadas, as informações que nos chegariam aqui, em termos de percepções visuais, de você apontar um telescópio e receber, elas seriam acomodadas pelas leis naturais do nosso espaço local. Então a gente não teria como verificar. O que significa que sim, todo o nosso conhecimento sobre o universo pode estar absolutamente errado, mas ele está acomodado a essa condição aqui, que eu até chamei em termos de ficção científica, né? Em vez de constantes naturais, eu chamei de instantes naturais. O fato é que a gente não tem como saber se isso é real, se isso é mesmo verdade, mas não tem motivos para você desafiar esse pressuposto, porque ele tem funcionado. Ele não tem como ser testado, ele serve como um ponto de partida sobre o qual você constrói alguma coisa. Tem essa incrível ironia na questão do conhecimento, né? Que os nossos sistemas de pensamento, a nossa ciência inclusa, a filosofia, todas as formas de desenvolvimento intelectual humano, eles têm como fundamento aquilo que é mais volátil, aquilo que é mais frágil. É o contrário das alegorias que normalmente a gente utiliza em termos físicos, né? Que você constrói uma fundação firme na terra e vai construindo um prédio. O conhecimento humano funciona assim, mas o seu fundamento primordial, ele não é sólido, é uma coisa bastante fluida, bastante volátil e que pode a qualquer momento descobrir-se insustentável. Esse assunto é um pouco controverso, porque muitas pessoas das áreas de ciência podem discordar completamente disso. Eles vão ter alguns argumentos para justificar que, sim, nós temos bons motivos para considerar que as leis naturais são imutáveis em todo o espaço-tempo. Eu gostaria muito de saber quais. Eu meio que desafio. Você não vai conseguir dar uma justificativa para isso sem apelar para um princípio metafísico. E olha só, a própria ciência contemporânea admite que isso não foi sempre assim. Que na verdade essas leis naturais, elas começam com o surgimento do universo por meio do que hoje convencionou se chamar Big Bang. Havia o pressuposto claro de que antes do Big Bang essas leis naturais não eram aplicadas, então ele já não é tão universal assim. Mas de um modo ou de outro, toda a escala do universo observável só pode ser compreendida, só pode ser estudada pelo nosso paradigma atual por meio desse pressuposto de que as leis naturais são imutáveis. E esse pressuposto em si, ele não tem como ser testado, ele está além da nossa realidade sensível, ele está além da natureza, ele é metafísico. Para ficar no exemplo mais específico, vejamos a famosa teoria da relatividade, né? Que muitas pessoas não entendem bem o que significa. A teoria da relatividade, ela basicamente alterou as constantes em si. A gente achava antes que o tempo era constante, ele passava de uma forma universal, no mesmo ritmo. Achava que o espaço era constante. E o que a teoria da relatividade propôs, baseado numa série de descobertas que desafiavam essas questões,
é que isso na verdade não é constante. Eles têm alterações. O que é constante, no caso, é o movimento da luz. A velocidade da luz é constante. Então você suspendeu algumas constantes e estabeleceu outra. Agora, como que você tem essa certeza plena, transcendente, de que a velocidade da luz é realmente constante, é uma constante universal? Como é que você tem certeza? Não tem. Você tem que pressupor. Porque se em algum contexto a velocidade da luz vier aumentada, ela vai ser acomodada para esse nosso universo local e vai chegar até nós de uma forma filtrada, que vai nos dar a ilusão de que tudo que está além dessa nossa possível bolha local obedece os mesmos princípios. Até criacionista faz uma vez, eles utilizam um argumento, por exemplo, para justificar a idade jovem do universo, de que a velocidade da luz, se a velocidade da luz é limitada, então como é que a gente vê estrelas que estão supostamente a bilhões de anos-luz de distância e elas já estão chegando aqui? Não seria uma evidência de que o universo tem uma idade muito profunda? Aí o cara vai responder, não, mas isso aí podia ter tido uma velocidade muito mais alta e de repente reduziu agora, ou seja, reduzindo para a nossa constante local, sabe? Ou dizer que a luz já foi criada. Você tem forma de driblar essa questão. Formas dogmáticas, Carlos, formas não testáveis e que não ajudam muito no conhecimento das coisas. A vantagem da velocidade da luz é que ela nos permitiu prever uma série de coisas, inclusive construir todo esse sistema de telecomunicações que nós temos hoje não seria sequer concebível em termos de infraestruturais sem esse pressuposto da teoria da relatividade. Por isso ela é muito bem sucedida. Agora, morreu o assunto, conhecemos o universo definitivamente? Não. Um dia isso pode ser percebido que tem erros aí e surge um novo paradigma científico. Mas, de uma forma ou de outra, a fundamentação dele ainda vai ter um limite cognitivo do qual nós podemos passar pelo menos em um determinado momento, e ele funciona de forma metafísica, porque está além da nossa capacidade de testá-lo. Por mais que a gente pense que fizemos testes e esses resultados se confirmaram, esses testes ainda são limitados. Nós temos previsões teóricas que podem um dia ser refutadas. Algumas, historicamente, já o foram. Então a gente não pode simplesmente pressupor que nós acabamos, que morreu o assunto. Há uma arbitrariedade. Há um salto de fé de que isso, pelo menos durante um determinado âmbito, pelo menos dentro de um determinado reduto de pensamento minimamente útil, isso é válido. Mas a gente não pode pressupor que está universalmente solucionado o problema. O próximo exemplo é um tanto mais simples, até mais intuitivo, porque é um exemplo mais de ordem ética, que é quando a gente justifica o nosso agir no mundo. A gente tem uma série de legislações que nós devemos ser assim, que nós devemos fazer de tal forma, nós devemos ser justos, não devemos matar os outros injustamente, não devemos roubar, não devemos fazer nada, e ter toda uma série de asserções morais. Só que, evidentemente, elas têm que ser fundamentadas, e elas vão se fundamentando em algum tipo de código, inicialmente jurídico, ou algum código de uma filosofia moral, né? Ética. E você tem que ter um fundamento primário. Acontece que, independente de ser o seu fundamento um viés, por exemplo, utilitário, no sentido de que o que é bom é aquilo que atende melhor às necessidades pragmáticas humanas em maior quantidade, você tem um pressuposto mais deontológico, que significa você detectar racionalmente uma espécie de dever, uma espécie de imperativo universalmente aplicável, ou pelo menos supostamente aplicável, e seguir de acordo com aquele imperativo, ou você estabelecer algum tipo de virtude em especial que vai justificar aquilo. O fato é que todo esse estabelecimento é necessariamente metafísico. Invariavelmente, ele vai cair em alguma esfera onde você vai ter que tentar justificar algo que a gente chama de bem, que é alguma coisa que é a base fundamental, que pode estar associado com a busca da felicidade de uma forma geral, ou pode estar associado com uma cadeia de sustentabilidade de relações sociais, ou pode estar instanciado por alguma asserção divina, uma espécie de um pressuposto de revelação divina, mas o fato é que, em algum momento, você vai ter que interromper a cadeia de justificativas e chegar a partir do momento que você não consegue mais passar. Em geral, a gente tem essa ideia do bem primordial, né, do sumo bem, daquilo que é universalmente bom e que vai justificar todo o resto. Então, todas as nossas ações serão explicadas e justificadas, porque, invariavelmente, elas repousam num princípio tal que esse é o princípio que tem que ser essencialmente observado. Uma espécie de bem transcendente, uma espécie de bem maior, uma espécie de divino, ou mesmo um princípio que, pelo menos, ele é
praticamente incontornável, porque você não conseguiria formular um sistema ético minimamente útil sem ter esse fundamento básico. Eu digo que isso é um pouco mais assim consensual, porque ele não dispara uma discussão epistemológica muito complicada. Epistemologia no sentido de teoria do conhecimento, até que ponto nós podemos conhecer. Mas o fato é que você tem que ter um fundamento. Por exemplo, a minha ética baseada em empatia. Eu estabeleço que o princípio primário da ética, num sentido assim humano operacional, é empático. É você conseguir, no meu caso, sincronizar aquilo que te causa um bem com aquilo que causa um bem ao outro e ao máximo de pessoas possíveis. É a sintonia entre essas formas de bem que você deve ser o princípio observado de uma forma mais geral. Mas eu ainda preciso ter uma definição de bem. E essa definição de bem, ela é difícil de ser explicada. É basicamente meio que pressuposta intuitivamente. Nós reconhecemos coisas boas. Vai ter uma discussão quanto à amplitude, se aquilo ali realmente é bom, porque às vezes tem um determinado engano, um determinado equívoco, mas o fato é que a gente tem que ter um fundamento. Em algum momento, esse conceito primordial de bem é metafísico. E aí cabe um parêntese interessante, que aliás é uma coisa que, inclusive, explica um pouco muito do preconceito contra o ateísmo, né? Embora nesse caso, em geral, seja injusto. É que muitas pessoas teístas entendem o ateísmo como uma negação dos princípios metafísicos, em especial o princípio do bem. É como se o fato de você ser um ateu necessariamente justificasse que você poderia fazer qualquer coisa, até porque alguns disseram isso de fato. Mas é bom sempre frisar que não é necessariamente esse o caso. Mas muitas pessoas entendem que o ateu está negando o bem em si. É como se fosse alguém que estivesse suspendendo princípios metafísicos de ordem moral. E isso gera muita confusão. Isso leva alguns a fazerem percepções assim de inviabilidade em larga escala do ateísmo. É verdade que tem alguns ateus que vão meio nessa direção, porque no seu materialismo redutivo, às vezes no materialismo radical, eles acreditam serem capazes de suspender princípios metafísicos, de não ser necessariamente, não haver necessidade metafísica. Mas o fato é que há. E aí tem um determinado equívoco. Algumas pessoas pensam que o metafísico, por estar ali na natureza, faz parte do divino, mas isso não é uma condição necessária. Existem outras formas de você articular isso. Mas vamos fechar esse parênteses, porque ele levaria para um outro tópico. E vamos pegar para um terceiro exemplo, que eu acho que ele é mais interessante, que volta à temática científica, né, e comunica um pouco com a minha tradição de reflexão sobre evolução. E dessa vez contrapondo um princípio que não é metafísico com outro que é. Até para servir de contra-exemplo. É quando você compara a questão criacionismo e evolucionismo. Porque o que tem no pressuposto evolucionista de que todas as espécies têm uma ancestralidade comum, um parentesco comum? Como é que você pode verificar isso? É simples, a gente observa todas as espécies conhecidas e você nota similaridades de DNA que são proporcionais ao grau de similaridade fenotípica das espécies, né? Então, entre um Homo sapiens e um dos grandes primatas quaisquer, tem uma similaridade muito maior do que com relação, por exemplo, a um felino ou a um golfinho, e mais ainda com um inseto, e mais ainda com uma planta. Então tem uma gradação aí de similaridade. E você encontra em locais próximos, em momentos próximos da história, quanto mais próximos, mais similar tende a ser essa relação genética. Aí como que isso poderia ser falseado? Por exemplo, se você fosse possível detectar alguma espécie radicalmente diferente, radicalmente afastada da linha do tempo, como por exemplo algum réptil muito mais antigo, alguma coisa lá do período Cretáceo, e de repente ele tiver uma bagagem genética mais parecida com que a de um ser humano atual do que tem, por exemplo, algumas espécies bem mais próximas, você já teria um abalo nesse pressuposto. Porque você teria uma espécie que estaria radicalmente afastada e mesmo assim é parecida. Ou se você tivesse, do contrário, examinasse lá um dos grandes macacos, um orangotango, e fosse radicalmente diferente em termos de bagagem genética em comparação com outras espécies por aí. Ou você encontrar, por exemplo, um registro evolutivo similar a esse num período de tempo completamente deslocado. Ou seja, haveria formas de você demonstrar que esse pressuposto de ancestralidade comum não é verificável, então ele pode ser testado.
Até porque, segundo esse nosso modelo de previsão, existem algumas coisas que a gente espera que aconteça e outras coisas que a gente espera que não aconteça. Por exemplo, não faz sentido você esperar que exista na natureza alguma coisa do tipo um Pégasus, um cavalo com essa nossa forma de cavalo que nós temos hoje, de repente com asas de pássaro. Porque é uma homologia completamente diferente. Seriam estruturas que estão dispostas em espécies muito mais afastadas na linha evolutiva. Então elas não têm como se misturar, essas coisas simplesmente não funcionam. Agora, no pressuposto criacionista, tudo isso que eu falei seria possível, porque Deus poderia ter usado um padrão comum para criar as espécies, ou poderia ter deliberadamente feito tudo diferente. Ou seja, o pressuposto criacionista, ele é metafísico justamente porque não pode ser testado. Está além da capacidade de teste. E aí é para tomar um cuidado. Exatamente o fato de ser metafísico não quer dizer que é verdadeiro nem que é falso. Ele pode admitir os dois casos. Já o pressuposto evolucionista, ele é testável, ele pode ser falseado. Então ele em si não é metafísico. Agora é claro que existem coisas mais primordiais, mais antigas, mais fundamentais, que aí sim chegar-se-á num nível metafísico de fundamentação. Só não vou mais desenvolver esse tema porque para não correr o risco de cair na conceituação de vida, porque a gente entra numa encrenca danada. Então, no fundo, o que nós temos são princípios distintos, fundamentos distintos que têm que ser estabelecidos além da totalidade das evidências sensíveis e além até mesmo das limitações racionais. Em algum momento você tem que parar e, bom, a gente tem que estabelecer esse princípio aqui, senão a gente não vai para lugar nenhum. Via de regra, eles acabam sendo sustentados pela sua utilidade, né? Quando você estabelece um determinado princípio e aquele sistema de pensamento que derivou daquele princípio funciona, então nós tendemos a considerá-lo como mais adequado, quer seja por um ponto de vista que se diz realista, né, porque nós acreditamos que aquilo ali realmente atinge o âmago da realidade, ou por um pressuposto instrumentalista, que mesmo que aquilo ali não atinja a realidade em si, ela tem sido instrumentalmente útil, tem aumentado nosso conhecimento, tem permitido nos fazer melhores previsões, tem permitido desenvolver melhores técnicas, então ela tem essa utilidade instrumental. Eu, pessoalmente, como um cético que se preze, eu sou um instrumentalista. Mas eu me esforço para compreender a postura realista. Para facilitar o entendimento um pouco, e é uma coisa que eu não começaria o vídeo dizendo isso, é uma coisa que eu não gostaria de dizer isoladamente, que pode ser mal interpretado, mas eu acho que a melhor forma de você entender metafísica não é o fato de ela estar além da natureza, é o fato de ela estar além da razão, da racionalidade, é o seu limite cognitivo. É a coisa da qual você não consegue, sua razão não consegue ir além. Então se ela se torna intransponível, então você a toma como pressuposto. Ou seja, o melhor termo não é metafísico, seria metagnóstico ou metaepistêmico, alguma coisa nesse sentido. Metalógicos. Tudo isso, no entanto, foi quase que uma gigantesca digressão. O fato é que toda forma de conhecimento, de pensamento, de estrutura de ação no mundo, todo código moral, todo código de conduta, todas as formas de normas, elas têm princípios. E esses princípios, claro que frequentemente nós não precisamos descer tão fundo, mas quando nós vamos seguindo cadeias de o porquê, do porquê, do porquê, a gente vai chegar em algum limite. E é esse limite, isso quando chega a um limite que você realmente não consegue passar sem derrubar tudo. Esse limite, que via de regra, ou sempre, é metafísico. Ainda que não necessariamente ele seja uma coisa que realmente transcenda a natureza. Como, por exemplo, um princípio ético que necessariamente transcende, porque a gente tem muita dificuldade de fazer uma correlação mais direta da ideia de bem com fenômenos materiais. A não ser que você siga, por exemplo, a ideia de que o bem é aquilo que garante a existência, que permite a existência, que é mais ou menos o que vai no sentido da ontologia, que é o estudo do ser, aquilo que garante que as coisas existam, o que significa uma coisa ter uma tal característica, ou seja, o que ela é. Infelizmente o tema é muito complicado para eu entrar aqui, ontologia é bem mais complicado que metafísica no sentido geral, apesar de se confundirem, mas o que eu quero deixar claro aqui, de um ponto de vista um pouco mais simplificado, mas o que eu acho ao mesmo tempo mais acertado, metafísica é aquele domínio dos fundamentos primordiais sem os quais toda e qualquer forma de conhecimento é impossível. Apesar do nome ser literalmente além da física,
Não necessariamente esses princípios são coisas completamente transcendentes. Às vezes eles são verificáveis até na experiência empírica, mas eles têm que ser abstraídos e formulados de um modo que transcende a própria natureza. Por exemplo, o pressuposto de que todas as leis naturais não variam no espaço-tempo. A gente verificou isso e tudo indica que é nesse sentido. Mas a gente tem que fazer uma extrapolação e pressupor, além da nossa capacidade de observação, de que esse é o caso. E então, com isso, você estabelece os fundamentos primordiais. Então vamos chegar finalmente na temática da religião. Como é que funciona? Por que isso justifica, ou melhor, dá um suporte, melhor, legitima em grande parte a religiosidade? Porque, evidentemente, essa temática de metafísica, de fundamentação de princípios, em geral é um tanto mais sofisticado do que a maioria das pessoas está disposta a ir adiante. Mas o fato é que até mesmo as nossas legislações mais práticas, até mesmo a nossa Constituição, vai ter lá princípios basilares, cláusulas pétreas, pedras fundamentais, que estão além da própria Constituição e que têm que ser justificadas de uma forma mais filosófica. E essa forma mais filosófica vai esbarrar fundamentalmente em princípios gerais que são definidos metafisicamente. Para você operar numa organização social, evidentemente todo qualquer tipo de ordem pressupõe um código social, pressupõe uma escala de valores, pressupõe uma série de coisas que têm que ser estabelecidas e que têm que ser mais ou menos respeitadas de linhas gerais pela maioria das pessoas, idealmente por todos. E, em última instância, as religiões são as melhores tecnologias sociais que já surgiram para você conseguir fazer essa codificação e você estabelecer uma série de parâmetros que no final das contas serão metafisicamente embasados. E esse metafísico aí vai tender a ser um tanto mais literal, né? Porque você pressupõe que o divino em geral está além da natureza sensível, né? Embora seja possível fazer algumas articulações um pouco diferenciadas, mas a princípio sim, ele é transcendente. E a ideia é basicamente a mesma, só que as religiões vêm equipadas de uma determinada forma que tornam-se mais acessíveis, mais compreensíveis, especialmente para pessoas que não estão muito preocupadas em fazer uma investigação mais profunda. Mas quando você faz uma investigação mais profunda, uma investigação teológica mais séria, invariavelmente você vai chegar no mesmo contexto. Você vai chegar naquilo que é um princípio fundamental. E esses princípios necessariamente são princípios metafísicos, os quais você não consegue ir além. Sem as religiões, a situação não está nem de longe perdida. Você pode desenvolver toda uma cadeia de justificação, como a própria ciência faz, as teorias da ciência, os fundamentos das teorias científicas, como a própria filosofia faz. Você tem toda uma cadeia de explicações, justificações, mas elas são um tanto mais intelectualizadas, um tanto mais difíceis de serem seguidas, demandam um maior esforço cognitivo. E o fato é que a maioria das pessoas não está em condição de fazer isso. Às vezes não tem nem tempo, não tem nem disposição. Elas podem aceitar passivamente esses princípios ou podem procurar outras formas de ver. Como a maioria das pessoas não está preocupada em fazer uma investigação intelectualmente mais profunda, elas tendem a simplesmente concordar isso por motivos totalmente pragmáticos, porque aqui isso garante uma certa coesão social. E nada consegue realmente regular uma sociedade em termos materiais, né, constitucionalmente materiais, não necessariamente constituição formal. Nada consegue fazer isso melhor do que tradições religiosas que estabelecem esses princípios de uma forma universal, com base em pressupostos metafísicos religiosamente traduzidos, e que assim você consegue fundamentar toda uma estrutura de costumes, toda uma estrutura de normas, de ritos, de mitos, que inclusive nos permitem classificar até mesmo as próprias civilizações, né? A própria estrutura de classificação de civilizações de Huntington, ela é basicamente baseada nos códigos religiosos das civilizações. E eu realmente acho que não tem uma forma muito mais eficiente de você fazer isso. Você tem que ir invariavelmente ir nesse sentido. Mas mesmo quando você chega numa sociedade mais secularizada, mesmo uma sociedade que tente remover a tradição religiosa do cenário, ela vai substituir essa tradição por uma nova teoria que invariavelmente vai fazer a mesma coisa. Haja visto a experiência soviética, que foi de fato o maior estado ateu que já se estabeleceu no mundo, mas ele conseguiu, ou pelo menos tentou suprimir a religião, substituindo por um sistema filosófico, que é o marxismo, e que, se você for ver uma cadeia de justificativas, tem bases metafísicas do mesmo jeito. Até que raio que é o materialismo histórico, se não um pressuposto metafísico? Como é que você o testa, além da simples elucubração racional, além
dado empírico. E assim todos os sistemas de pensamento, não importa de qualquer lugar. Recentemente estou estudando mais, por exemplo, o Juche norte-coreano, que faz uma espécie de fusão de elementos encontrados no marxismo com elementos tradicionais da Península Coreana, né? Inclusive resgatando elementos lá do confucionismo e outras tradições mais locais. E mais uma vez ele faz a mesma coisa, ele tem que estabelecer princípios que de uma certa forma são metafisicamente embasados. Então é que vamos tentar sintetizar para o ponto final. É impossível a mente humana funcionar sem pressupostos. Na verdade, algumas pessoas até tentam, mas se você tem pensamento desordenado, sabe esse pensamento louco, essas insanidades, essas bizarrices de você não ser capaz de perceber a contradição mais direta, isso é falta de pressuposto metafísico. Porque você não consegue ter uma cadeia de justificativa consistente. Não que você tenha consciência disso, você não precisa nem ter consciência disso, mas se você consegue ter um pensamento coerente, isso significa que invariavelmente você consegue reduzir todas as suas questões a um denominador comum que ordena tudo isso. Não importa qual seja, pode ser, eu acho que o pilar fundamental do meu pensamento tem que ser que os seres humanos têm que ser tratados de forma igual. Ou você pode achar que tem que ser, as pessoas têm que ter liberdade pessoal. Ou você pode achar qualquer outra coisa, mas o fato é que você tem que ter um fundamento comum, e esse fundamento comum não pode ser demonstrado de forma empírica, e não necessariamente é a única coisa que você consegue postar. Você pode apresentar outros, mas você tenta desenvolver todo um sistema por cima disso. E na verdade é nos pressupostos fundamentais que resultam as legítimas discordâncias. Porque por mais que eu gostaria de evitar macular esse vídeo por um assunto tão vil, mas o exemplo é muito ilustrativo, que essa questão que nós temos nesse debate pseudo-político, pseudo-ideológico que nós temos hoje, onde grande parte das divergências nem sequer estão nesses fundamentos, eles estão simplesmente em desinformação, porque a pessoa acredita numa mentira e forma juízos baseados naquilo. E aí você remove aquilo ali, remove aquilo outro, e você chega a um ponto do indivíduo basear todo o seu sistema de pensamento numa espécie de arbitrariedade de desejos, que não são metafisicamente sustentáveis. E aí gera toda essa confusão que nós temos aí. Agora, eu respeito opiniões diferentes se elas tiverem uma fundamentação minimamente compreensível. Eu posso até discordar, que eu acho que essa não é a melhor fundamentação, a minha pode ser melhor, mas pelo menos se alguém demonstra que tem essa fundamentação minimamente consistente, eu tendo a respeitar esse ponto de vista dessa pessoa, mesmo que seja muito diferente do meu, mesmo que seja um ponto de vista liberal. Eu não condeno totalmente o liberalismo de forma alguma. Por mais que eu me considere antiliberal, isso é mais circunstancial. Se a gente vivesse numa sociedade muitíssimo menos liberal do que ela é hoje, eu já teria algumas concessões maiores ao liberalismo. Mas o problema é que é uma questão de desequilíbrio. Eu sempre tento ser um fiel da balança, né? Evitar um extremo. Mas o ponto é que quando há princípios metafísicos, fundamentos devidamente estabelecidos, minimamente funcionais e estabelecidos de uma forma coerente, eu acho que todo e qualquer tipo de sistema de pensamento que tem essa base merece ser considerado enquanto uma alternativa válida de pensamento. Estou dizendo que estão todos errados, certos, todas verdades, mil verdades diferentes. Não é nem esse o ponto. Mas é que, dadas as limitações da capacidade humana para conhecer algo mais profundamente, isso é no mínimo compreensível, é no mínimo perdoável, porque nós não temos essa capacidade de conhecer a verdade de uma forma objetiva. Pode existir uma verdade objetivamente detectável, mas não está dada aos seres humanos a capacidade de conhecê-la plenamente. Eles têm que confiar em alguma coisa, eles têm que ter fé em algum princípio. E de uma certa forma, todo princípio metafísico vai ser aceito de uma forma um tanto fideísta. Você vai ter que arriscar. Eu acho que o melhor vai na fé. Não tem outra forma. Independente dele ser atrelado a uma grande tradição religiosa, ou de uma pequena tradição filosófica, ou até mesmo uma elaboração pessoal sua. Mas se ele for devidamente desenvolvido, eu acho que ele é uma alternativa válida de pensamento nesse caos de fenômenos, de dificuldades de compreensão que é a realidade que a gente vive. Não dá para suspender esses princípios gerais. Qualquer tentativa de fazer isso vai gerar um caos. Qualquer tentativa de fazer isso, em pouco tempo, começa a ser substituído por novas formas de dogmatismo, por novas formas de fundamentação, por mais equivocadas que sejam. O problema está exatamente em fazer fundamentações confusas, fundamentações que elas não se sustentam nem dentro dos seus próprios sistemas.
E é aí que está o problema, mas que todo sistema de pensamento humano tem que ser baseado num fundamento que está além da causalidade de si próprio, que está além da nossa capacidade de justificá-lo, e que por isso mesmo é metafisicamente reduzido, e isso é um fato. E, num sentido geral, no sentido mais acessível à maioria das pessoas, as religiões são as melhores formas de você fazer isso em termos de alcance, em termos de acessibilidade para o pensamento geral. Elas que conseguem traduzir isso numa linguagem popular mais simples, mesmo quando elas têm uma elaboração mais profunda que somente alguns teólogos mais especializados, alguns místicos, alguns mais eruditos são capazes de detectar. Ainda assim, ela traduz aquilo de uma forma mais ou menos consistente para um público muito maior de pessoas. E filosofia não vai fazer isso. Ciência nunca vai fazer isso. Então, não tem outra forma. A mente humana pressupõe essa estrutura cognitiva, e essa estrutura cognitiva demanda princípios metafísicos, e a melhor forma de você popularizar princípios metafísicos é feita pelas religiões. Esse então é o ponto. É por isso que as religiões são socialmente necessárias. É claro que muitas delas são ruins, né? Muitas delas não funcionam muito bem, muitas vezes não são muito claras. E não estou falando assim religiões menores, estou falando de tradições dentro de grandes religiões. Dentro de uma religião grande como o cristianismo, ou como o próprio Islã, o hinduísmo tem interpretações diferentes. Vai ter variações nessas fundamentações, vai ter variações nos dogmas. Mas de um modo ou de outro isso não muda o cenário geral. Então eu espero que esse vídeo tenha atendido um pouco essa concepção de metafísica, que não é simples, eu sei, eu pincelei muito superficialmente, eu tentei dar uma interpretação mais simplificada, com certeza é um tanto mais complexo do que isso, não esgota nem de longe o assunto, nem passei perto de ontologia, que é mais complicado ainda, mas espero que atenda um pouco essa requisição de ter um vídeo que fale sobre metafísica e ao mesmo tempo legitimar um pouco essa percepção que eu tenho das religiões, não como meras formas de satisfazer a ignorância humana, não é esse o ponto, mas é porque elas são socialmente necessárias em termos de operacionalidade cognitiva, operacionalidade moral, operacionalidade social, porque elas fornecem os melhores popularizadores de conceitos metafísicos. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 2 de abril de 2022, obrigado por sua atenção.